Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos na lição de número 3. O título da lição dessa semana é Memoriais da Graça. Na lição da semana anterior, nós estudamos ali a história de Raabe, dos gibeonitas, compreendemos que foram então personagens de notável fé que se entregaram a Deus antes da destruição, reconheceram o poder de Deus, reconheceram a grandeza de Deus e se entregaram verdadeiramente a Deus antes da destruição. Estudamos então na semana passada o capítulo 2, ali no contexto de Raabe, o capítulo número 9, na história dos gibeonitas, ali no livro de Josué. Nessa semana estamos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Josué. É interessante que a lição dessa semana ela começa trazendo uma ilustração, onde um policial, um guarda de trânsito, ele para o João e pede para o João entregar a ele então a habilitação, mostrar a carteira de habilitação. E o João percebe que esqueceu, não levou essa habilitação. E o policial então aplica uma multa a João. E o policial ele fala, leve essa multa como se fosse uma mensalidade para você aprender algo. A gente não paga mensalidade para aprender alguma coisa? Mensalidade da escola, mensalidade da faculdade, mensalidade de algum curso para aprender alguma coisa? Então o policial falou, leve essa multa como se fosse uma mensalidade para você aprender a não mais esquecer a sua habilitação em casa. Interessante isso, né? E a lição traz essa ilustração num contexto onde nós nos esquecemos de várias coisas no nosso dia a dia. A verdade é essa, são tantas coisas, tantos afazeres, tantas atividades que às vezes a gente esquece de algumas coisas durante o dia e no final do dia a gente lembra que nem fiz isso que eu deveria ter feito. Mas a questão é que se torna muito grave na nossa vida, a lição aborda essa temática, quando nós nos esquecemos de nossas necessidades espirituais. E como que nós fazemos para não esquecer alguma coisa no nosso dia a dia, as nossas coisas do cotidiano? O que a gente faz para não esquecer? Geralmente a gente usa a estratégia de ter alguma coisa visível para então nós não nos esquecermos daquela atividade que nós precisamos fazer, realizar. Eu, particularmente, tenho muitas coisas na minha agenda, até as coisas mais simples do dia a dia, às vezes eu coloco na agenda para não me esquecer de fazer. E alguns aí usam a estratégia de colocar um bilhetinho na geladeira para não esquecer de alguma coisa, enfim. A questão é, geralmente a gente usa alguma coisa visível para não nos esquecermos daquilo que nós precisamos fazer. Deus faz isso com a gente. Deus conhece os seres humanos, sabe das nossas necessidades e sabe a forma que nós precisamos para não nos esquecer de alguma coisa que é importante. Então Deus ele cria memoriais, a lição ela aborda a ideia dos memoriais da graça. Deus ele cria os memoriais para que os seres humanos não se esquecessem de alguma coisa que é importante dentro do contexto espiritual. Então Deus ele conhece muito bem a gente, ele sabe que a gente precisa olhar para alguma coisa para lembrar. Então ele cria memoriais para que nós pudéssemos então não nos esquecer de coisas importantes. A lição ela vai abordar então um pouquinho essa temática dessa questão dos memoriais e de alguns memoriais. E interessante, lá em Josué capítulo 3, no verso 1 ao verso 5, a gente vê justamente esse primeiro memorial, que era para o povo lembrar de alguma coisa. Capítulo 3, verso 1 até o verso 3 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então veja, o povo, para partir, eles deveriam ver então a arca da aliança sendo levada pelos levitas, e aí sim eles deveriam ir. Por quê? Diz aqui na continuação, verso 4, contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, a Arca da Aliança, os levitas levaram a Arca da Aliança, para que o povo soubesse o caminho que eles deveriam ir, porque era caminho que eles não conheciam, eles nunca tinham ido naquele caminho antes.
E aqui no verso 5 diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então perceba que Deus ele promete que vai à frente do povo, né, a todo momento, desde a saída do Egito. E agora, mais uma vez, né, a Arca da Aliança, nesse momento, iria à frente do povo para mostrar o caminho ao povo, porque a Arca da Aliança justamente representava a presença de Deus no meio do povo. Nós estudamos isso de forma muito detalhada no trimestre passado, quando estudamos o livro de Êxodo. Então, a Arca da Aliança estava ali representando a presença de Deus no meio do povo. E a Arca da Aliança, então, ia à frente para mostrar o caminho que eles deveriam ir. Então, veja o Memorial da Graça, a própria Arca da Aliança que continha, né, que estava ali dentro da Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado, né, a vara do sumo sacerdote Arão e uma urna contendo o maná. E ali representando justamente a relação do povo de Israel com Deus, né, a presença de Deus no meio do povo, e justamente a arca, então, representando o próprio Deus, iria à frente para mostrar o caminho ao povo. É interessante quando a gente retorna lá em Números capítulo 14, aqui a gente percebe que desde a primeira lição, a gente sempre vai aqui no livro de Josué e volta lá 40 anos antes, porque o que tinha 40 anos antes? O povo estava prestes a herdar a terra prometida, mas eles falharam, lembra do relatório dos espias, voltaram com um relatório, né, onde de fato não acreditava que Deus poderia realmente conceder a terra para eles, e fez o povo desacreditar, desconfiar e perder a confiança em Deus, enfim, desobedecer a Deus, e Deus decidiu que eles não herdariam a terra prometida. Então, 40 anos antes tinha acontecido isso. E nesse contexto, então, de 40 anos antes, depois de Deus já ter decidido que esse povo não herdaria, né, aquela geração não herdaria a terra prometida, no capítulo 14, no verso 41 ao verso 44, diz assim: Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Então perceba que nesse momento, onde Deus já tinha decidido que aquela geração não herdaria a terra prometida por conta da sua desobediência, nesse momento o povo ainda desobedece mais uma vez a Deus e vai, na tentativa de conquistar a terra prometida sem a presença de Deus. Porque o que diz aqui no capítulo 14, verso 44, que a arca da aliança do Senhor e Moisés ficaram no meio do arraial, não saíram do lugar. Ou seja, Deus não estava à frente, a arca ficou, a arca não foi à frente, sinalizando que eles deveriam o quê? Ficar onde estavam. Mas eles desobedeceram, na cabeça deles provavelmente passou: Deus prometeu que nós herdaríamos essa terra, então nós vamos herdar de qualquer jeito, no orgulho deles. Então eles não conquistaram, Deus decidiu que eles não iriam mais entrar na terra prometida por conta da sua desobediência. Nesse momento eles desobedecem mais uma vez e tentam, e acabam sendo então derrotados. Então veja que a arca da aliança era justamente um memorial da graça que representava a presença de Deus no meio deles. Então a arca, onde estava a arca, eles deveriam ficar. Naquele momento eles não deveriam mais ir. Agora, nesse momento em Josué, 40 anos depois, a arca então ela vai se mover e ela vai seguir em frente, mas ela vai à frente. E o povo então vem logo na sequência, confiando que é o próprio Deus que está sinalizando que eles deveriam então marchar para conquistar finalmente a terra prometida. Bem, logo na sequência, nós temos então, nós já lemos aqui o verso 5 do capítulo 3 de Josué, que disse, Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a lição justamente toca nessa ideia, das maravilhas que o Senhor faz. Porque veja que o texto, depois você pode ler com calma,
todo o capítulo 3, são só 17 versos, é bem pequenininho, dá para você ler bem tranquilamente. Veja que, na sequência, então, a Arca da Aliança, né, os levitas, eles levam a Arca da Aliança, vão parar no meio do Jordão, o Jordão vai parar de correr, eles vão passar, então, em terra seca. Assim como 40 anos antes, né, a geração anterior passou em terra seca no meio do Mar Vermelho. Né? E, mais uma vez, é o Deus que faz maravilhas, né, justamente para mostrar para o povo que Deus estava com eles. Né? Esse Deus que controla a natureza, né, que faz coisas sobrenaturais, coisas inimagináveis, para nós, seres humanos, é evidente, esse Deus estará à frente deles. É um Deus que eles poderiam confiar. Né? A ideia é essa. Então, veja que da mesma forma que Deus ele fez diversas maravilhas lá no contexto do Êxodo, desde a saída do Egito, as pragas, enfim, os sinais, as maravilhas que nós estudamos na lição do trimestre passado, mais uma vez esse mesmo Deus ele faz questão de mostrar, né, de trazer, de mostrar maravilhas, milagres na frente desse povo, para que esse povo pudesse confiar em Deus. Então, a mesma oportunidade que o povo teve 40 anos antes, está tendo agora essa nova geração para confiar em Deus, né? De ver as suas maravilhas, de ver os seus milagres, ver coisas sobrenaturais. Então, Deus é ali que vai controlar a natureza para que eles pudessem, então, passar em terra seca no meio do Jordão. E logo na sequência, no capítulo 4, aqui já na lição de terça-feira, nós temos uma explicação sobre as 12 pedras e a construção, então, de um memorial com essas 12 pedras. Por quê? Os levitas eles ficaram, então, no meio do Jordão e o rio parou de correr e o povo passa em terra seca e logo na sequência, então, eles vão também seguir em frente e o Jordão vai, então, voltar ao seu curso normal. Porém, antes, um líder de cada tribo deveria pegar uma pedra ali do local onde os levitas ficaram com a Arca da Aliança, uma pedra ali do meio do rio Jordão, e levar para um determinado lugar e construir um memorial, né? Um memorial. E aí a lição ela vai trazer aqui a Bíblia vai trazer no capítulo 4, verso 20 ao verso 24, por que disso? Por que pegar as pedras para construir um memorial? Por que isso? Lá no verso 20 ao verso 24 do capítulo 4 diz assim: as 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, quando os filhos perguntarem por que dessas pedras, então veja que é todo um memorial para lembrar das maravilhas que Deus faz, das maravilhas que Deus fez, num determinado momento, e que esse mesmo Deus continua e continuará realizando maravilhas e milagres na vida do seu povo. É interessante que aqui no verso 6 do capítulo 4, ainda falando sobre o contexto das 12 pedras, diz assim, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Veja que a pergunta aqui é um pouquinho diferente do final do capítulo, porque a pergunta aqui é da seguinte forma, que vos significam estas pedras? Ou seja, o que significam essas pedras para vocês? Quando os filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, então é uma pergunta muito mais pessoal, não é num contexto coletivo, mas o que significa para você? Um filho perguntando para o pai: o que significa para você essas pedras? Veja que é um relacionamento pessoal com Deus, quando a gente vê o Deus que faz essas maravilhas, como que a gente reage a isso, como que isso nos leva a ter um relacionamento pessoal com Deus e fazer com que esse evento, essa maravilha, tenha um significado pessoal, na minha vida. Então, quando nós estudamos todo esse contexto histórico, quando nós visitamos e revisitamos esses contextos históricos, a ideia justamente é essa. A gente precisa ir muito além do que simplesmente estudar e compreender as maravilhas que Deus fez para esse povo.
né? O que significavam os memoriais para esse povo. A ideia é nós visitarmos e revisitarmos essas histórias e buscar, né, um significado pessoal, um significado na nossa vida. O que Deus, esse Deus que faz as maravilhas, significa na minha vida? Ao compreender as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel, nessa época, nesse contexto, e que criou esse memorial para que não se esquecessem das suas maravilhas, ao compreender isso, o que Deus significa para mim? O que isso significa para mim? Né? Por isso que no contexto que o filho perguntava de forma pessoal, né? Perguntaria de forma pessoal, o que significa para você? É o filho perguntando para os pais. Então, o que Deus significa para você? O que os memoriais que Deus deixou durante toda a história significam para você? Essa é a ideia, né? É trazer esse contexto, compreender um contexto histórico da época, compreender o significado para o povo, mas o que isso significa para mim? Né? A ideia é essa, a gente tornar isso um pouquinho mais pessoal, estudar essas histórias e tornar isso um pouquinho mais pessoal na nossa vida. Bem, aqui em Juízes capítulo 3, verso 7, nós temos justamente o perigo, né, do esquecimento. Juízes capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalaíns e ao poste ídolo. Então veja o perigo de esquecer. Um pouquinho depois, né? Aqui você tem o livro de Josué, na sequência você tem o livro de Juízes, e aqui você tem o povo, então, os filhos de Israel, esquecendo de Deus e fazendo o que é mal perante o Senhor. Né? Por isso que nós falamos aqui no início da lição. Nos esquecermos de coisas do cotidiano, às vezes ainda dá para a gente levar tranquilo, mas esquecermos das necessidades espirituais, isso pode trazer consequências graves na nossa vida. E às vezes, essas consequências elas vão vindo de forma gradativa na nossa vida, sem a gente perceber que a gente está se afastando das nossas necessidades espirituais. Né? Esse é o problema. A gente vai cada dia se afastando um pouquinho, e quando mal a gente vê, a gente já está longe de Deus completamente. Veja que o povo aqui se afastou, né? Se esqueceu de Deus. Lá em Salmos 45, verso 17, Salmos 45, verso 17, deixa eu só voltar aqui, Salmos 45, 17 diz assim: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Então veja que nós precisamos fazer com que Deus seja lembrado a cada geração, para que nós não caiamos no erro, então, de esquecer das nossas necessidades espirituais e nos afastar completamente de Deus e cair em idolatria, né? E que nós falamos na lição do trimestre passado também sobre essa ideia de idolatria. Então a gente vê como que o povo cai em idolatria e às vezes a gente olha essas histórias e acha absurdo, né? Como que o povo ele cai em idolatria depois de tantas maravilhas, né? O próprio povo 40 anos antes também caiu no mesmo erro ali quando Moisés estava no monte, e depois durante esse tempo eles obrigaram ali Arão a construir então um novo Deus para eles. A gente estudou isso, né, de forma bem detalhada. Veja que o afastamento vai justamente causar isso na nossa vida, né? Por isso nós precisamos então lembrar, usar os memoriais, passar de geração para geração, para que nós não nos esqueçamos das maravilhas que Deus fez e continua fazendo e continuará fazendo na vida do seu povo. Bem, aqui para fecharmos esse contexto, eu separei até um texto aqui de Ellen White que está na lição de quarta-feira, um texto muito conhecido que diz assim: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Né? Vida e Ensinos, página 143. Então, nada nós precisaremos temer quanto ao futuro, a não ser que nós esqueçamos do que Deus fez no passado, né? Pela maneira pela qual o Senhor nos conduziu, né? E nos ensinou, e dos seus ensinos, então, no nosso passado. Então, é justamente isso. Né? Não tenho preocupações quanto ao amanhã,
porque o mesmo Deus que agiu no passado aqui nesse povo, o mesmo Deus que fez tantas outras maravilhas que está aqui na sua palavra, o mesmo Deus que fez diversas maravilhas na minha vida, na minha história, se eu não me esquecer disso, eu não preciso me preocupar quanto ao amanhã, ou quanto ao futuro. Eu só vou confiar, só vou estar tranquilo porque eu sei que Ele está à frente, porque eu sei que a Arca da Aliança está à frente, conduzindo a minha vida, conduzindo o seu povo. Precisamos nos lembrar disso. E aqui, para fechar, então, na lição de quinta-feira, nós temos a passagem do Rio Jordão, ela marca uma nova era na história de Israel. E veja que a passagem do Mar Vermelho, lá no contexto da saída do Egito, no Êxodo, nós temos a saída da escravidão para a liberdade. A lição vai fazendo essa análise. No Mar Vermelho, nós temos a saída do povo hebreu da escravidão para a liberdade. Nesse contexto agora, na passagem do Rio Jordão, nós temos a passagem da ausência de uma terra fixa para a formação de uma nação estabelecida. Então, justamente, essa passagem marcando uma nova era no povo de Israel, na história de Israel. E aqui nós temos alguns paralelos com a história de Jesus, porque Jesus, ele também é chamado do Egito, porque ele vai ao Egito, vai exilado com seus pais no Egito por conta da perseguição de Herodes. Logo depois, então, ele é chamado a sair do Egito. Você tem um momento onde Jesus ele passa 40 dias no deserto, e depois também você tem a ideia do ministério público de Jesus iniciar-se no Rio Jordão, quando ele é batizado. Então veja que interessante, veja como Jesus tem essas fases que nós conseguimos compreender aqui, relacionar diretamente com a história do povo hebreu, com a história do povo de Israel. Então veja que Deus ele conduziu de forma muito, muito peculiar, muito precisa a história desse povo, que tem uma relação direta, a gente faz paralelos diretamente com a história de Jesus. E a gente viu isso claramente, aqui mais uma vez falando, que a gente viu isso claramente na lição do trimestre anterior, quando estudamos o livro de Êxodo e vimos que ali, em tudo, nós conseguimos compreender a história de Jesus que veio futuramente. Então veja como que Deus conduziu claramente cada ponto da história desse povo. Então podemos confiar. A conclusão da lição dessa semana, basicamente, é podemos confiar. Você pode confiar tranquilamente nesse Deus, porque da forma que ele conduziu esse povo, ele conduz a sua vida. Ele conduz a sua vida, ele conduz a vida do povo hoje, conduz a vida individualmente de cada um. Por isso que nós também falamos na lição dessa semana, aqui no contexto onde nós abordamos a ideia de que tudo isso precisa ter um significado pessoal na minha vida. Eu preciso abordar, preciso estudar o contexto histórico, tudo aquilo que Deus fez, mas ao compreender as maravilhas que Deus fez, que significado isso tem na minha vida? Então, que Deus ele possa nos abençoar, que você possa compreender cada ponto da história, sim, mas que você possa compreender de forma a aplicar na sua vida a compreensão desse Deus maravilhoso, que fez maravilhas no passado, que faz maravilhas no presente e que continuará fazendo maravilhas no futuro, na nossa história. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você e a gente se vê então na próxima semana na lição número 4. Até lá!